O nosso objetivo é estudar o livro de Jacob, vocês sabem muito bem, né? Magnetismo humano. E estamos no da segunda parte, a gente começa com as definições do magnetismo, tá? Coloquei essa imagem. Essa imagem remete ao tempo de Mesmer, onde ele foi ele que criou essas tinas, né? Como é que era utilizada essa tina? A tina era litros, eu tinha lá aqueles reservatórios de água de vidro, né? Aquelas garrafas de vidro, e Mesmer magnetizava essas garrafas, né? No caso, a água que estava dentro da garrafa, magnetizava no intuito de fazer o tratamento das pessoas. Como era uma quantidade muito grande, então ele fazia essas tinas, interligava essas tinas, e todo o processo de confecção dessa tina. É engraçado que contam que fizeram uma tina igual à que Mesmer fez, tá? Fizeram uma réplica e não funcionou. Não funcionou e disseram que tá vendo, ó, tá vendo aí, o magnetismo não funciona não. A gente fez do jeito que Mesmer ensinou, a gente fez, ó, fez aqui a tina, não funcionou. Esqueceram do principal, gente. Esqueceram do principal, que é o quê? Magnetizar a água. Se magnetizar a água, mesmo que você botar 1 litro ali, deixar e dizer assim, não, a água aí vai ser magnetizada. Como que se o magnetizador não for lá magnetizar? Né? Então, Mesmer magnetizava com antecedência a água e depois interligava uma garrafa com a outra, ok? Interligava essas garrafas. E quando chegava o pessoal, eles faziam o que vocês estão vendo aí nessa imagem, nesse quadro aí. Colocava onde estava a patologia, onde estava a dor, onde estava o processo de tratamento. Tá? Tem uma criança colocando no olho, tem um rapaz ali tá colocando no olho, uma senhora colocando na altura do peito, né, próximo ao timo, parece. Enfim, a pessoa colocava onde precisasse. Mas não só isso, né? Podia colocar no joelho, onde fosse o problema. Bem, não só isso, ele também magnetizava as árvores. Então, antes do processo, ele magnetizava a árvore, tá? Antes do pessoal chegar. Então, há relatos de tratar 90 pessoas. Okay? Tratava 90 pessoas, colocava as cordas nos galhos das árvores, as pessoas que estavam em tratamento pegavam nessas cordas amarradas na árvore e começavam a sentir o efeito do magnetismo. Algumas pessoas entravam na chamada crise, né? E aí o magnetizador ia atuar magneticamente naquelas pessoas que entravam em crise. Geralmente, as pessoas que mais sentem o efeito do magnetismo são as pessoas que estão sofrendo mais. Hoje nem tanto, sabe? Porque como tem tanta medicação, as pessoas não querem nem mais sentir dor, não é? Porque sente uma dorzinha de nada e já quer tomar um remédio, né? E aquela dor, na verdade, ela é um indicativo, tem alguma coisa errada. Por exemplo, acontece muito de eu sentir dor de cabeça. Duas questões bem simples da fonte da minha dor de cabeça que eu já sei. Pode ter outra também, né? Mas geralmente, comumente é assim comigo. Ou é porque eu não dormi, eu já sei. O remédio é dormir. Né? Não adianta eu tomar remédio, se eu não dormir não vai adiantar de nada. E a outra é quando o meu fígado, né? Eu como alguma coisa e aí ataca logo o fígado. Eu já sei. Opa, exagerei na comida aí. E aí aquela sinalização. Então, a dor, ela às vezes é um bom indicativo, entendeu? Mas hoje a gente está muito manhoso, né, gente? É lógico que tem dores também que realmente precisa tomar, né? Mas quem é magnetizador pode utilizar as técnicas magnéticas para aliviar a sua dor e aliviar a dor do seu irmão também, né? Fazer uma atuação aí nesse processo. Então, Mesmer fazia esse processo das tinas, né, no caso, para tratar muita gente, muitas pessoas. Tá? Isso fica bem claro. Então, a água magnetizada precisa de um magnetizador. Simples assim. É água magnetizada. Ok? É uma das ferramentas que a gente usa. Eu costumo magnetizar colírio. Eu costumo magnetizar a soro fisiológico. Já falei isso para vocês, né? Estou só reforçando aqui. De acordo com a necessidade da pessoa. Ok?
Então, você pode magnetizar uma pomada, né? Uma canela de velho, por exemplo, que é uma pomada natural que todo mundo usa aí, né? Mais barato que gelol e tão eficiente quanto. Então, você compra uma canela de velho, eu comprei em Belém do Pará, canela de velho por R$ 6, né? Baratinho, né? Você vai comprar um gelol, é 30, R$ 40, né? Ok? Tô ganhando dinheiro da canela de velho, não, tá, pessoal? Tô só dizendo que a gente pode utilizar e magnetizar, tá? Você está tratando alguém, está tratando o joelho de alguém, quer, está sentindo dor, quer ajudar no processo, você pode pedir para ela comprar, ou se você quiser comprar e dar de presente, né? Dar esse presente magnético para ela, já dá a canela de velho magnetizada. Mas eu magnetizei, né? Uma dúvida, né? Eu magnetizei. Precisa ser magnetizado de novo? Sim. A água magnetizada, ela tem um tempo, tá, pessoal? De duração. Então, como eu falei para vocês, no caso da depressão, a gente costuma magnetizar. Já que a gente, infelizmente, não pode, muitas vezes não pode magnetizar todos os dias, o ideal seria todos os dias. Podemos pedir para a pessoa trazer água e você magnetizar uma quantidade para ela tomar durante a semana toda, até a próxima sessão. Ok? Eu já vi isso lá na Dr. Wend, lá em Natal, no Seja, onde eles usam esse recurso. A pessoa vai uma vez por semana lá, se eu não estou enganado, na segunda-feira. O tratamento lá na segunda-feira, se eu não estou enganado, se não mudou. E a senhora que ia lá levava 7 garrafinhas de água mineral de 500 ml para ser magnetizada pelo magnetizador após o passe, né? Após a magnetização. E ele fazia isso. Por quê? Porque ela só ia voltar na próxima semana. E ela tomava uma garrafinha daquela todos os dias até voltar. Mas espera aí, você não falou que é 3 dias, né? Tem que ser magnetizado de novo? Sim, não vai ter o mesmo efeito, né? O magnetismo, quando você magnetizar a água num dia, ela vai perdendo o efeito. Mas fica lá, tá? Ela vai voltar daqui a 7 dias, leva mais 7 garrafas. Bom, se a pessoa quiser fazer isso, é excelente, tá? É uma excelente forma de potencializar o tratamento, ok? Porque a água magnetizada, principalmente pessoas com depressão, é fundamental a água magnetizada. Pode usar também nas outras patologias, pode usar também, deve-se usar água magnetizada para potencializar o tratamento. Ok? O bom seria a magnetização todo dia. O efeito é muito mais rápido, né? Então, um tratamento que você ia levar, sei lá, 6 meses, um ano, você magnetizando todos os dias, 3 meses, a pessoa vai estar bem melhor. 3, 6 meses no máximo, entendeu? Então, quanto mais, melhor, né? Ok? Eu posso magnetizar 2 vezes por dia? Não necessário, não é necessário fazer isso. A não ser que seja um caso de emergência. Você magnetizou a pessoa e a pessoa sentiu dor após a magnetização, chegou em casa e liga para você. João, depois que você mexeu aqui, rapaz, eu estou sentindo uma dor, você vai ter que ir lá, João. Pega seu carro, pega o Uber, dá uns seus pulos, ou então faz a distância, vai arrastar aquela dor. Percebe? Acontece isso também, tá, pessoal? Ficar atento, ok? Magnetizador é igual ao médico, ok? Liga para você, você vai ter que resolver, vai ter que pelo menos amenizar a situação, né? Então, é um processo que requer muita atenção. Vamos continuar aqui. Então, passei demais. Então, esse livro aqui, de Henri Durville, né? Filho de Hector Durville, um dos magnetizadores clássicos de Paris. E ele diz o seguinte nesse livro aí, ó, A Ciência Secreta. São 4 livros que eu comprei. Foi a minha última aquisição de livros de magnetismo. O ser ativo não deve utilizar sua arte de cura para subjugar e ou explorar o mais fraco. Deve sim utilizar o seu magnetismo curador para o desenvolvimento de si e do próximo. Então, esse magnetismo que a gente está trabalhando, ele, como eu falei para vocês, ele vai além do que a gente possa imaginar. O falar, né, a nossa palavra amiga,
a nossa palavra confortadora, né? Consoladora. Tudo isso é magnetismo puro. As relações interpessoais, né? Porque eu me dou tão bem com fulano e Beltrano não me dou tão bem. Muitas vezes questões magnéticas, né? Há casos de casais que não conseguem ter filhos só porque não tem a relação magnética estabelecida. Então é importante ficar bastante alerta com relação a essas questões do rapport, né? Da conexão. Quanto mais conexão a gente tiver, melhor vai ser, melhor ação magnética deve acontecer, tá? Estabelecendo a relação e depois desvinculando essa relação também, tá, pessoal? Por isso que a necessidade, muitas vezes, de desmamar, né? Porque é tão bom o magnetismo, que se a gente deixar, a pessoa vai ser magnetizada, quer ser magnetizada de 1 em 1 hora, porque é bom demais. Mas isso tem um preço, né, para o magnetizador. Então, saber lidar com isso, né? Se conectar e se desconectar dela. Okay? Há médicos que muitas vezes têm problemas por isso, porque eles começam a se envolver demais com o paciente e acabam adoecendo. Então, eles têm que aprender a lidar com isso para poder desconectar, para não levar os pacientes para casa, né? Professores também. Quantos professores têm aquela relação com os alunos, com as alunas, com os alunos têm como você como um pai, como uma mãe. Vocês não devem deixar, vocês não devem substituir o pai e a mãe. Ter esse conhecimento de estabelecer e saber lidar com isso, para não levar os seus alunos para casa, pessoal. Ok? Levar, inclusive, conversar com os pais. Olha, seu filho está muito carente, sua filha está muito carente. Dê uma atenção a ela, dê uma atenção a ele. Tá? Então, esse magnetismo serve também para a gente estabelecer essa relação muito boa entre as pessoas, de forma positiva, de forma equilibrada. Beleza? Outra coisa que eu queria ressaltar, antes da gente passar a palavra para Marcos, né, e depois a Nara, ou vice-versa, quem quiser falar primeiro, à vontade. Não sei se a Nara está aí. Se a Nara estiver aí, diga um oi aí no chat. Oi, São. Beleza, Nara. Então, beleza. Primeiras damas, né, Nara? Daqui a pouco você fala. Aqui não tem esse negócio, não. Quis sair na frente. Tá certo. Não, tranquilo. Então, uma outra coisa que eu queria que vocês ficassem atentos é a questão do magnetista e o magnetizador. É um ponto bem interessante, porque aquele que estuda é o magnetista, tá? Aquele que atua, aquele que vai com a mão na massa, aquele que é o prático, esse é o magnetizador. Isso tem que ficar muito claro na mente de vocês. Parece besteira, mas não é. Por quê? Porque tem pessoas que não estudam magnetismo e se diz magnetizador. Quem não estuda magnetismo não é magnetizador. Não é magnetizador. Tem pessoas que só estudam, beleza. Nenhuma aula. Mas aquele que se diz magnetizador, faz as ações magnéticas, e não estudam, ele é um irresponsável. Ele é um irresponsável, porque no dia que acontecer qualquer coisa, se a pessoa entrar em coma magnético lá, ficar ali no estado de catalepsia, passar um dia lá dormindo direto, e você diz que é normal, né? Não, é normal. Normal o quê? Foi você que colocou ela nesse estado. Tirei ela desse estado. Minha mulher estava boa. Agora ela tem que chamar o SAMU para levar ela para casa? Como assim? Porque pode entrar no estado de catalepsia, pode entrar no estado de letargia, ela pode entrar no estado de sonambulismo após o passe. E aí, o que é que eu vou fazer? Chama Allan Kardec? Não. Você vai ter que saber como lidar com isso. Não estava doendo aqui, meu amigo. Depois que você começou a magnetizar, começou a doer. O que foi que aconteceu? A pessoa pode cobrar isso de você. Porque o magnetismo faz isso sim. E Deleuze é alerta com relação a isso.
vem aquelas dores adormecidas. Olha, essa dor aqui é 1900 e cocada. E ela voltou depois que você começou a magnetizar. A pessoa bota a mão na cabeça, e agora? O que é que eu vou ligar aqui para João? João, resolve aqui, porque e agora? A pessoa vai ficar desesperada. Foi brincar com fogo, né? Igual a João. João lá do Leão, né? João Francisco. João Francisco, ele fez um passe lá na esposa dele, que estava com problema na coluna, aproveitou que ela estava dormindo, e ele fez aquele passe múmia, né? Fez um concentrado gigantesco, e João tem um poder magnético muito grande, fez um concentrado, né, em posição de mão gigantesca lá na coluna da mulher. Quando foi de madrugada, a mulher acordou gritando, tiveram que levar ela para o hospital. E João não soube resolver, ele não tinha estudado. Ele foi lá com a boa vontade dele, porque viu Jacó dando passe, ele queria fazer, ele queria ajudar a esposa dele. A esposa dele só recebeu o passe dele um dia desse. Passou anos sem querer nem que ele encostasse. Né? A gente pode traumatizar as pessoas. Eu já conheci uma senhora que ela não tomava passe em casa espírita de jeito nenhum. Você fizesse a menção de colocar a mão na cabeça dela, pelo amor de Deus, você podia até apanhar. Porque ela teve problema com relação a isso, tá? Acontece, pessoas sensíveis, acontece muito isso, pessoal. Então, se aconteceu de sentir uma dor, mantenha calma, arrasta essa dor, ok? E vá apurar o caso. Que dor é essa que você está sentindo aí no peito? Já foi no cardiologista? É um problema no pulmão? Faz o tato magnético. Eu não tenho o tato magnético, mas ele procura um médico, sem problema. Ok? Vá, dê uma verificada, por favor. Faça os seus exames, seus check-up, verifique aí se é problema cardíaco e tal, e tal, e tal. E apure o caso, entendeu? Lógico que você tem que saber o que deve fazer, né, com aquela dor, né? Vai arrastar a dor. A dor é no peito. Como é que eu arrasto essa dor? Vou arrastar pelos pés, né? Em direção aos pés. E a pessoa vai dizer, aliviou, passou totalmente. Beleza. Mas aquela dor está dizendo alguma coisa. Tem alguma coisa por trás dessa dor. A dor é na cabeça. Estou com dor de cabeça. Mas onde é que é a fonte dessa dor? Arrasta a dor. Sem problema. Arrasta a dor da cabeça pelos braços, né? Passando das mãos. Pode arrastar. Sem problema. Mas essa dor de cabeça vem de algum lugar. Onde é a fonte dessa dor? Será que é na própria cabeça? Geralmente não é. Pode ser no fígado, pode ser no intestino. Como é que eu sei? Faço tato magnético. Ah, mas eu não tenho tato. Então manda ele fazer um exame. Okay? E trate de desenvolver seu tato magnético. O tato magnético não se desenvolve em mágica. O tato magnético se desenvolve em treinamento. Vocês têm que ir lá, colocar a mãozinha de vocês e ir tentando sentir, sabe? Ah, alguém está com a dor no ombro. Peraí, deixa. Beleza. Como é que você disse que é beleza? Estou com a dor no ombro, você disse que é beleza. Não, beleza para mim, porque eu vou fazer aqui uma experiência com você. Que experiência? Não, peraí. Aí você faz, tenta sentir. Ah, interessante, estou sentindo aqui, ó. Estou sentindo alguma coisa aqui, ó. Onde tem a dor que ela disse, eu estou sentindo alguma coisa. Pronto, essa alguma coisa é o começo de tudo, gente. E a partir daí você começa o desenvolvimento do tato. Beleza? Bem assim, simples assim, não tem mistério não. É o querer, né? Aquela vontade de querer que a gente fala. Então, voltando, pessoal, magnetizador, todo magnetizador, sem exceção, ele tem que ser magnetista. Ele tem que estudar um magnetismo. Mas não é só fazer um curso de Jacó, não, viu? Tem que fazer o curso todo ano, porque Jacó ele se atualiza, né? Hoje a gente tem um recurso maravilhoso, né? Estamos fazendo um curso de Jacó à distância, né? Pelo computador, coisa boa, né? Tem Jacó em casa, ó, coisa boa. Antes eu tinha que ir lá para Natal, né? Pegar minha moto, mas quando eu tinha moto, agora não, eu tenho que ir de ônibus. Fazer um curso em Natal. Agora não, agora a gente pode receber Jacó em casa, ó, pelo computador. Fazer um curso tranquilo com ele. Então a gente está sempre estudando, Jacó está sempre trazendo novidades, a dispersão por impacto mesmo que ele criou.
O tratamento do transtorno do pânico, ele criou recentemente. Tudo isso são novidades. Tem pessoas que fez o curso de Jacó em 93, 94, quando ele lançou o curso de passe, disse que é magnetizador. Não é. Se você não estudou, não é. Se você estudou, tudo bem. Eu tiro o chapéu para você. Mas se você parou ali, você não é magnetizador, não desculpe. Você é um curioso. Então, o magnetizador precisa ser magnetista, tá? Ele precisa estudar sempre. Sempre. A gente está sempre aprendendo. E por isso que eu gosto de grupos assim, como vocês, né? Porque a gente apresenta uma coisa para vocês, vocês vão lá, descobrem outras coisas, passam para mim, né? E aí eu aprendo com vocês também. Apenas tem um tempinho a mais de magnetismo. Em janeiro eu completo 5 anos de magnetismo, né? Só um tempinho a mais que vocês, talvez. Só isso, nada mais que isso. Mas em breve vocês vão estar aí, ó, explorando outras áreas, vocês vão encontrar a especialidade de vocês. Cada um de vocês pode atuar em áreas distintas do magnetismo. Um vai trabalhar a coluna, outro vai trabalhar a visão, outro vai se especializar em articulações, outros vai ser especialista em depressão. Ótimo, cada um na sua área. Podemos tratar tudo? Sim, podemos tratar tudo. Então, um limite, né? Não vai curar tudo, né? A gente vai ver isso. Então, lembre-se, tá, pessoal? Não tem como ser magnetizador sem ser magnetista. Todo magnetizador é magnetista, mas nem todo magnetista é magnetizador. Às vezes a pessoa só é teórico, só faz estudar. Beleza, tudo bem. Né? Mas magnetizador tem que estudar, ou seja, ele tem que ser magnetista. Tá? Então, deixa eu voltar aqui. O que é o magnetismo? Vamos ver algumas definições aqui de alguns sábios, né? O Barão de Poté, por exemplo, né? Uma influência que os seres exercem à distância, tá errado aí, tá, pessoal? Depois eu vou corrigir. Um sobre o outro. Então a gente deve, tá? Exercer essa influência benéfica. O magnetismo é isso, né? James Deon, que foi o Barão de Poté, era um francês, né? Contemporâneo de Allan Kardec. O James Deon, um escocês que é um médico escocês, trabalhava em Calcutá, uma colônia inglesa, e ele trabalhava usando o magnetismo para fazer cirurgia. Então ele deixava a pessoa num coma magnético e fazer a cirurgia do que ele queria. Podia arrancar até amputar, né? Uma perna, um braço, retirar um olho, como ele fez uma vez. Uma pessoa com o olho aberto assim, no estado de catalepsia, e ele arrancou o olho da pessoa. Tinha que fazer a cirurgia. Então, eu fazia isso usando o magnetismo, tá? E ele diz o seguinte: força natural do organismo humano, que afeta o sistema nervoso e muscular. Ele usava justamente o magnetismo para deixar a pessoa nesse estado, né? De letargia ou de catalepsia, e a partir daí fazer a cirurgia. Geralmente é letargia mesmo, tá? Que era com um coma mesmo, a pessoa ficava com um coma. Parece até que está morta mesmo. Ok? Samuel Hahnemann, o criador da homeopatia, ele era um magnetizador também, não sei se vocês sabem. Inclusive, ele usava magnetismo e homeopatia. Interessante, né? E ele dizia assim: o magnetizador pode trazer a vitalidade ao seu magnetizado, até mesmo sem nenhum contato. Então, o magnetismo é isso, pessoal. O magnetismo é esse poder, né? Essa força, essa ação vitalizadora, essa ação acalmadora, digamos assim, né? Essa ação aliviadora, porque ela pode aliviar uma dor, mas tudo isso requer que a gente estude, saiba o que está fazendo. Posso fazer experiência? Deve fazer experiência. Mas nessas experiências eu devo saber como lidar com elas, né? Como é que eu vou agir, como é que eu vou atuar de forma conveniente. E aí eu deixo a pergunta para vocês, né? Eu deixo aí para vocês o que é
O que é magnetismo para vocês? Definam aí, não agora, vocês não precisam dizer agora, mas definam aí na cabecinha de vocês o que é magnetismo para vocês. Se vocês não souberem definir agora, não tem problema, não tem pressa não. Temos a eternidade para responder essa pergunta. Mas o importante é a gente saber o que é, pelo menos de forma simplificada, para a partir daí a gente se aprofundar nesse processo, né? E aí a gente vai também falar sobre Charles Lafontaine, que é outra figura importante, o maior divulgador do magnetismo que eu considero, Charles Lafontaine, do século XIX. Também era contemporâneo de Allan Kardec. Também tem muita referência a ele na Revista Espírita, porque nos casos de Mozinho, ele foi o único, assim, pelo menos que foi registrado, magnetizador corajoso, que foi para uma cidade que só tinha obsedado, e ele foi para lá tratar as obsedadas com magnetismo. Olha que coragem. Ninguém queria ir lá. Era uma cidade, imagina uma cidade inteira só com pessoas obsidiadas. Mas não era obsessãozinha simples não, viu, pessoal? Era possessão e subjugação. O padre foi lá, levou peia. Os espíritos botaram ele para correr lá, incorporado no povo lá. O padre saiu correndo, foi inventar de exorcizar, ele foi exorcizado, foi expulso de lá. O Charles Lafontaine foi para lá, enfrentou as feras. O Charles Lafontaine, tinha uma moral muito... Ele era católico, mas ele era um senhor magnetizador, tá? Nada errado ser católico, tá? Mas ele era um magnetizador. Inclusive era opositor ao espiritismo. Mas Allan Kardec queria saber disso não. Interessava para ele era a experiência que Charles Lafontaine tinha. E Charles Lafontaine usou o magnetismo para ajudar nos casos das possessas de Morzine, uma cidade na França, onde foi praticamente abandonada na época por essa epidemia, não sei se o nome é essa epidemia, né? Só tinha obsedado lá. Fazer o quê, né? E ele diz o seguinte, Charles Lafontaine: eu não pretendo dizer que o magnetismo possa curar todas as doenças, não. Sem dúvida, isso não é uma panaceia universal, mas é um meio potente, com o qual são obtidas as curas mais notáveis e, da mesma forma, se alivia quase sempre quando ela é empregada com discernimento. Então, quando a gente sabe usar o magnetismo de forma conveniente, a gente faz, gente, verdadeiros milagres. Quem usa, sabe. Quem usa, já vivenciou isso. Quem usa, já se emocionou com isso. Porque vê pessoas que chegam para você, batendo na sua porta, batendo na sua casa espírita, batendo no fogo, chamando para você quando eu trabalho, como muitas vezes no trabalho as pessoas me pediam socorro, e eu ia lá, e no mínimo, eu aliviava. No mínimo. Muitos disseram que foram curados. Se foi curado, eu não sei. Eu sei que eu dizia assim, ó, vai lá, procura um médico, mas muitas vezes nem procurava. Eu recomendava, mas eles são desobedientes, né? E eles disseram que ficaram curados. Fazer o quê, né? Não vou brigar com eles, não. Mas o magnetismo é isso, gente. Podemos fazer alguma coisa. Isso é muito bom. É uma sensação tão ruim quando a gente não faz nada, né? Quando a gente chega assim, alguém bate a sua porta, oh meu Deus, eu queria que você aliviasse aqui, e você dizia assim, tenha fé, tenha paciência, e não fazer nada. É triste isso. A gente pode até falar isso, né? Mas dentro do coração da gente é como se estivesse rasgando o coração da gente, porque aquela pessoa está pedindo socorro, aquela pessoa está pedindo ajuda e a gente não faz nada, porque não sabe o que fazer. Mas quando a gente tem um recurso do magnetismo, pelo menos o alívio a gente dá. Isso é muito bom. Isso é muito confortador. Isso é muito gratificante, não é? Pelo menos eu sinto isso. Eu sinto muita alegria em ajudar de alguma forma, né? E eu fico mais feliz ainda quando eu vejo vocês, né, dando relatos aqui, como daqui a pouco a gente vai ter esses relatos, que
pessoas que já estão levando a sério, estudando magnetismo e usando a caridade em forma fluida, digamos assim, né? Essa aqui é a próxima. Então, aqui a gente vai falar da prática. Conversamos antecipadamente com duas pessoas, a Nara e o Marco. Então, Marcos, pode ligar o microfone aí. Olá, estão me escutando bem? Sim, tá ótimo, Marcos. Muito boa noite a todos. Eu sou Marco Antônio, moro no interior do estado de São Paulo, na cidade de Cajuru, e juntamente com a minha esposa, com as orientações do Wagner, que nós tivemos a grande alegria de conhecer através da internet, participar dessa reunião e outras lives, nós começamos a fazer um trabalho relativo à artrite reumatoide na mão, nas mãos, em que minha esposa, ela fica os dedos constantemente, isso aqui é minha mão, viu? Não é dela. Os dedos constantemente inchados, sem conseguir fazer flexões, e ao longo desses 30 dias houve grandes melhoras, não está praticamente havendo inchaços e a flexão nos dedos está muito melhor também. Mas também observamos de que nós temos que eu também, temos que ter um certo cuidado alimentar, que quando determinado alimento nós ingerimos, especialmente o pão de padaria, essas artrites, que eu também tenho um pouco de artrite nos pés, elas começam a se manifestar com mais propriedade. Nós aí, claro, nós fazemos então o nosso trabalho de magnetismo para que essas dores aliviem, melhorem, eliminem. Mas eu sei que a nossa parte tem que ser feita também. E eu posso dar assim um testemunho muito feliz pelos resultados que ela vem encontrando. Agora isso nem ela está sabendo, ela vai saber agora. A questão de uma semana, eu estava sentado assim em frente ao computador, quando uma forte dor, como se tivesse me enfiado uma espada na região hepática, aqui na região hepática, e começou a me faltar ar. Imediatamente, eu nunca tinha sentido isso, mas imediatamente eu comecei a fazer e vai dispersivo, e vai dispersivo, e vai concentrante, e vai dispersivo. Olha, pessoal, foi cerca de 15, sem mentira nenhuma, foi cerca de 15 minutos, mas a dor desapareceu completamente. Então, desde que nós conhecemos o magnetismo, nós só temos, assim, alegrias, né? Alegrias em relação a essa técnica que Allan Kardec, juntamente com seus próceres, trouxeram para nós. Então, é aproveitar a oportunidade, estudar com o Wagner, estudar com o Jacó, com o Adilson, e que eu também gosto de assistir às palestras dele, e levar à frente para outras pessoas. Essas explicações que o Wagner deu agora também me tocou muito em relação ao entusiasmo que a gente sente em querer ajudar os outros. Nossa, mas é assim uma coisa que tem que ter realmente muito cuidado, tem que ter muito estudo para não fazer dispersivo demais, nem concentrante demais, coisas assim. É preciso muito cuidado mesmo. E minha esposa está tendo também um excelente trabalho junto a um tio dela, que foi hospitalizado, desenganado, com câncer na curva sigmoide, e parece que está sumindo,
aquilo. E todas as noites ela faz à distância, pessoal. À distância. Entusiasmem-se aí. À distância, tendo resultado com ele no hospital. Então, estava com trombose, estava com problema do coração, tudo isso sendo dispersado e já saiu da CTI? Né? Já está para sair da CTI e já não corre mais aquele perigo de morte, como se diz, né? Então, está indo muito bem. Então, graças ao magnetismo, eu me sinto assim muito feliz por ter conhecido e praticado. Eu agradeço a atenção de vocês. Assim, recomendo para vocês o portal do magnetismo do Wagner, aonde a própria sessão, a primeira sessão na qual o Wagner nos ensinou, para que eu mesmo fizesse na minha esposa, está lá gravado, viu, pessoal? Vocês vão lá prestigiar e aprender também com o Wagner. Eu agradeço a atenção de todos e muito obrigado. Obrigado, Marco. E outra coisa, Marco, que me tocou foi quando você fez a ação magnética com a Fátima, né, sua esposa, ela Sim. relatou que já no outro dia já não estava mais inchado, né? Exatamente, foi uma coisa assim, de um dia para o outro já houve aquela desinchação, não sei se existe a palavra, desinchou maravilhosamente. E ela pôde recomeçar com mais tranquilidade os seus trabalhos diários. E já começou a traquinagem dela de pintar lá a cozinha, né? E agora está pintando lá de fora da casa. Pois é, tá vendo? Acho que você deu fluido demais para ela, que ela ficou Deve ser. Aí. Obrigado, Marco. Depois eu quero te fazer uma pergunta também, tá? Ah, pode fazer, aproveita logo. Então tá. Uma coisa que me tocou aí também, Wagner, é que você falou que, por exemplo, um magnetizador, ele pode não ter resultados na questão, vamos ver se eu entendi direito, Tá. na questão de trabalho no joelho, mas ele obtém excelente resultado na magnetização de um ombro, por exemplo. Quer dizer, que não se pode ter todas as especialidades, como um médium não tem todas as mediunidades. Ou ele é psicólogo, é psicofônico, né? Receitista. Então, no magnetismo ocorre isso também. Às vezes alguém pode ser um excelente magnetizador na bursite, vamos supor, de ombro, mas não obter bons resultados numa artrite de joelho. É isso? Geralmente, há uma ligação com relação às articulações. Então, geralmente, quem é bom em articulação é bom em coluna, entendeu? Sim. Então, tem uma correlação aí. Às vezes é que a pessoa é muito bom, por exemplo, na depressão, mas nas articulações já não é tanto. Tá? Pode ser excelente na questão da recuperação da pele, né? Certo. Problema de pele, queimaduras. No entanto, em outro tipo de ação magnética não tem tanto efeito. Não vou dizer que não tem efeito, tem sim, mas é bem menos do que outro. Você vai notar que em algumas questões parece até um milagre, você consegue rapidamente resolver, e outras você vai ter um trabalho maior. E aí você vê outro colega magnetizador tratando bem mais rápido aquela mesma patologia. Entendeu, Marcos? Mas não podemos ficar tristes. Sempre a gente pode atuar. Só que alguns são mais rápidos em umas questões. Por exemplo, eu posso ser excelente em aliviadores e não ser tão bom assim na questão do alívio por exemplo, na questão da depressão, a questão do transtorno do pânico, entendeu? Certo. Então, eu posso ser expert na questão psíquica e não ser tão bom em outras questões. Eu posso ser um excelente magnetizador para colocar as pessoas no transe, colocar ela num estado de sonambulismo, catalepsia e tal, e não ser tão bom em outras questões. Então, cada um vai encontrar a sua especialidade. Certo. Entendido, Wagner. Obrigadão. Até o Gilberto me deu uma colinha aqui, dizendo que isso vai depender da questão da usinagem. De fato, as usinagens vai caracterizar essas especialidades. Ah, correto. A usinagem mais forte, assim, que até as pessoas confundem com um médio de cura,
é a usinagem pelo esplênico. Quem Pelo usina esplênico? quem usina pelo esplênico consegue verdadeiras questões que a gente aparentemente parece impossível, como restaurar um menisco, como restaurar um sistema ósseo, restaurar a pele, faz verdadeiros milagres no magnetismo. Agora, mesmo que eu não tenha usinagem pelo esplênico, eu posso ajudar, só que vai demorar mais, entendeu? E essa usinagem, você já sente antes de começar, você sente... A usinagem pelo esplênico ela é caracterizada por uma dor fina, chamada dor desviada, né? Aquelas pessoas, quando você corre muito, não dá uma dor fina, não? Já sentiu uma dor fina? Já, eu tinha esse problema nas aulas de educação física, quando fazia... Pronto, é uma dor parecida com essa. Na hora que você está trabalhando com magnetismo, você sente uma dorzinha fina, semelhante a essa. Característica da usinagem pelo esplênico. A usinagem pelo laríngeo dá um pigarro. A usinagem pelo laríngeo. A usinagem pelo frontal, a pessoa começa a ter coriza, ou os olhos começam a lagrimejar, você pensa que está chorando, assim, poxa, não tô, como é que eu estou chorando por quê, né? Sem motivo nenhum, seus olhos começam a lacrimejar fortemente. Wagner? Cada usinagem tem uma característica diferente. A usinagem pelo coronário, né? Pelo coronário, como fosse umas formiguinhas entrando. Só um momento, Nara. E a usinagem pelo cardíaco, a pessoa tem uma sensação de taquicardia. Agora, a mais engraçada que tem é a usinagem pelo genésico, né? É engraçado e ao mesmo tempo constrangedora, né? Porque o homem tem a sensação de ereção e a mulher tem a umidificação da vagina. Não é coisa natural, né? Porque as pessoas são religiosas demais. Ai, meu Deus! Né? Fica logo achando que está fazendo algum absurdo. Não, tudo normal, fica tranquilo, relaxa, que está usinando pelo genésico. Então, cada usinagem tem sua característica, tá, Marco? Sim. Oi, Nara. Nara ia falar alguma coisa. Beleza. Obrigado. Valeu. Ia só complementar também que muita gente... Outro dia eu comentei com você e você até me corrigiu essa informação e eu fixei. Muita gente usina do gástrico também, arrotando muito, principalmente quando está medializado. O principal. Tem gente que arrota muito, e não é um arroto com cheiro. Não tem. Normalmente não tem, né? Quem tem o mau hálito é a gente mesmo. Mas tem gente que arrota muito mesmo. E é interessante, eu tinha um tabu muito grande com isso, porque eu observava em algumas pessoas e eu achava apenas nojento. E daí, quem desmistificou isso... É bom ser discreto, né? Sim. Porque E até que aconteceu comigo. Que está incorporando um sapo, né? Então, até que aconteceu comigo, né? Quando aconteceu comigo, aí eu fiquei, poxa, eu acho que vai ver que, né? Aquela velha história do pré/conceito, né? O conceito não tão bem formado. E daí, quando você me falou, fez todo sentido, né? Eu aprendi realmente isso com você. Eu não sabia que era isso aí. Todo mundo só dizia que era, não, estão botando energia para fora. Faz sentido, agora faz. Sim. Mas com o conceito, né? Se aplica ainda mais. Interessante. Então, é você aprender a lidar com isso. Também, né? Você ser o mais discreto possível, né? Ser mais discreta possível no processo, tá? No início é meio assustador, porque você parece que está rotando ali, meu Deus, você está passando lá. Não, depois você vai aprendendo a lidar com isso e as pessoas não vão nem perceber que você está emanando esses fluidos, né? Através desse, entre aspas, desse arroto discreto que você está dando. Né? Entendi. Nara, você já pode emendar aí e falar da sua experiência, né? Ok, vamos lá. Oi, alguns não me conhecem, outros sim. Eu sou a Nara, sou aqui de Natal, né?
Eu conheci Wagner há pouco tempo também, faz pouquíssimo tempo que a gente começou aqui com o estudo. Eu sempre fui muito curiosa e descobri que muita coisa que acontecia comigo já era fruto, né, do magnetismo, e eu não sabia o que era. Muita coisa eu fazia por livre e espontânea pressão mediúnica, né, intuída mesmo por mentores e colegas, né, espirituais. E depois tudo começou a fazer sentido, porque eu fui saber o que realmente acontecia por trás de várias coisas que eu fazia com a mão, o sopro quente eu já realizava, mesmo sem saber o que significava, mas eu sentia algo saindo de dentro de mim, eu sentia algo por cima da pessoa quando eu fazia isso. Normalmente eu soprava na própria mão e jogava na pessoa e espalhava assim um pouco, mas eu não sabia o que era. E, enfim, aos poucos fui aprendendo aqui no grupo, né, algumas coisinhas, que eu acho muitas já, na verdade, uma vez que eu já tive duas experiências, assim, eu acho que gigantes, na verdade, não é algo pequeno, porque uma foi com uma pessoa que eu amo muito, minha avó materna, foi minha primeira experiência, né? A minha avó estava com muita cãibra, e estava quase que acamada, na verdade, e teve um dia que eu pedi ajuda para o Wagner, e perguntei para ele como que eu faria, né? Antes eu tinha dado uma folheada no livro do Jacó, já tinha ido um pouquinho à frente, assim, porque eu sou muito curiosa mesmo, vou muito atrás, assim, que eu gosto de tirar minhas dúvidas ligeiras, às vezes, sou um pouquinho zogada, como a gente chama aqui no Nordeste, apressada, né, azogada. E conversei com o Wagner, ele me passou as instruções, né? Eu fiquei muito nervosa na hora, mas aí dei aquela concentrada com a prece e uma meditadazinha antes e ocorreu tudo bem, né? Eu fiz tudo que ele me indicou, né? Ela estava com uma pressão um pouco alta também, então ele pediu para que eu fizesse muito dispersivo no Megmen dela, e dispersasse muito, muito, muito mesmo, pelo menos 3 minutos contado, cronometrado, assim eu fiz. Depois ele me explicou a utilizar um pouco de concentrado aqui no timo, e dispersasse também essa energia para auxiliar ela na imunidade. Na imunidade, essa palavra às vezes me foge, quando eu fico nervosa, foge ainda mais. E, enfim, né, dispersei muito também, arrastei muito nas pernas dela, porque ela estava com muita cãibra, acordando muito à noite, e isso já estava causando até infecção urinária nela. Enfim, eu finalizei o passe nela à distância, foi o primeiro que eu fiz, foi à distância, então já foi, assim, uma barreira a ultrapassar, né, a primeira experiência ter que ser à distância, e com uma pessoa que eu amo, então, assim, uma responsabilidade gigante, e ao mesmo tempo uma satisfação enorme, né? E enquanto eu estava terminando de arrastar as dores da perna dela, ela simplesmente apagou. Quando eu falei para Wagner, ele falou para mim que já era um sinal super positivo, porque já era uma reação do corpo dela muito automática àquela situação. E olha que ela não sabe nem o que é que se tratava, né? Eu falei para minha mãe, eu desliguei a câmera para ninguém me ver, que era já para não gerar tanta curiosidade, tanta pergunta, para não interceptar o momento. Então, eu só fiquei vendo ela e fazendo tudo daqui, só vendo ela. Daí, eu magnetizei a água depois, 2 dias seguidos. E daí, no dia seguinte, ela dormiu, né? Eu terminei o passo, ela dormiu. E quando ela acordou, minha mãe me deu a notícia que a pressão dela tinha baixado um pouco. Eu mandei até a foto para Wagner. Ela acordou com a pressão já um pouco baixa. E a cãibra dela passou, assim, de uma forma muito rápida também. Na noite que foi na tarde, né? Quando foi na noite desse dia, ela só acordou uma vez com cãibra, que foi quando foi ao banheiro, mas não foi assim impossibilitando ela de andar. Então, assim, eu fiquei super feliz, apesar de não ter podido ter feito tanta coisa a mais, porque realmente ela estava com um problema que era além de só cãibra, né? Ela estava com um problema digestório, acabou que acumulou muita fezes, quase que teve que fazer lavagem, ela estava com infecção urinária, ficou internada
teve que tirar 3,5 litros de urina. Então, assim, foi tudo muito rápido, em coisa de uma semana isso aconteceu. Mas, de início, deu para dar uma aliviada, né? Então, para mim, foi uma experiência muito gratificante. Essa primeira, já deu aquela alegria, né? Tipo, nossa, eu consegui, eu posso fazer ainda mais, olha só. E daí, a semana passada, aconteceu a segunda experiência, né? Que foi com um colega conhecido, que a gente faz um trabalho na rua, todo domingo a gente vai dar café da manhã aos moradores de rua, e eu sempre falo, né, ele conhece o Jacó, conhece a mãe do Jacó, que já desencarnou há um tempo, ele chegou a conhecer ela, e, enfim, ele sabe mais ou menos algumas coisas sobre o magnetismo, apesar de não estudar e não ter muito conhecimento sobre, acredita super. E nesse dia ele disse que estava com o ouvido latejando muito, muito, muito mesmo. Já tinha botado de tudo dentro, só faltava ir no médico mesmo, mas não ia perder tempo com isso, não, que já estava acostumado. De vez em quando isso acontecia, não sei o quê. E assim foi. E eu fiquei com aquele negócio martelando na minha cabeça: me ofereço ou não? Me ofereço ou não? E calada. E daí não teve jeito. Eu acho que gritaram no meu pé do ouvido, porque eu sou, assim, um pouquinho ostensiva, mas, enfim, aquela pseudo-voz amiga falou assim, chama ele ali no cantinho da árvore, só tu e ele. Eu falei, beleza, fui lá, isso foi no domingo passado agora, dessa semana que está correndo. Eu falei, amigo, vem aqui, bota essa cadeira aqui, fecha o olho, faça uma prece, e quando eu terminar eu te aviso. Aí a gente se afastou do pessoal, porque sempre vem, fica o tempo inteiro chegando os moradores de rua, pegando o café da manhã, aí conversa, faz barulho, enfim. Para não desconcentrar, né, e eu não perder o foco do que eu queria fazer realmente, aí eu chamei ele para afastar um pouquinho. E assim foi, ele fez a prece dele, eu pedi o auxílio do guardião também, fiz a minha prece, e daí eu fiz o tato. Quando eu fiz o tato, que eu passei a mão, eu comecei assim, vim só para frente do rosto e já fui para o ouvido. Eu nem desci tanto até embaixo, porque ele realmente estava falando do ouvido. Então, quando passei no ouvido dele, minha mão foi assim, para fora, e ficou comichando muito. Comichando aqui no Nordeste é tipo pinicando, tipo dormente, uma coisa assim, e um pouquinho quente. Aí eu fiz de novo, né? Vai que seja coisa da minha cabeça, e assim eu fiz. Daí eu lembrei que Wagner me contou nas aulas, né, que normalmente quando se tem alguma inflamação ou algo do tipo que possa causar, tipo, pus ou inflamação ou líquido, enfim, alguma coisa do tipo, se criasse um duto, né, para que fosse excretado de alguma forma isso de dentro do corpo da gente, né, fazer plasmar esse duto. E daí eu lembrei na hora, né, eu fiz o tato, daí eu dei bastante dispersivo, tanto longitudinal quanto cruzado no ouvido dele, eu foquei apenas no ouvido, porque ele falou realmente que era só no ouvido, né, o que estava sentindo. E daí eu dei dispersivo perto, longe, umas 3 vezes, indo perto, indo longe, indo perto, indo longe, depois fiz o tato, ainda senti, aí eu pensei que tivesse alguma inflamação, então eu plasmei um duto, dei 2 sopros concentrados, né, o primeiro eu soprei quente, e dispersei muito, muito mesmo, depois soprei de novo, dispersei de novo, e criei o duto, né, plasmei, criei o duto até o reto, para que o que tivesse de inflamação, ou alguma coriza, seja lá do que fosse, né, fosse excretado. E daí eu finalizei com muito longitudinal lateral, né, depois cruzei muito ainda, cruzei, fiz longitudinal ainda mais e terminei com o diagonal, né, para fechar o passe, como o Wagner colocou, perpendicular, isso mesmo, foge as palavras, que é nova ainda, e, enfim, eu não perguntei para ele nada que ele sentiu na hora, já para não causar tanta expectativa, eu só disse que tinha terminado e ponto. Quando terminou todo o trabalho, que estava tudo calmo, daí eu perguntei para ele, e aí, como é que está o ouvido? O que é que você sentiu na hora que eu soprei no seu ouvido? Daí ele falou que sentiu uma energia muito forte, estava meio quente, e que já estava aliviando. E daí, quando foi na segunda-feira, eu encontrei com ele por acaso, no centro da cidade, e eu perguntei, e aí, como é que você tá? E ele falou bem assim, tá ok. Ele nem lembrava mais da dor, porque a dor sumiu de uma forma que ele até esqueceu da dor.
Ele chegou a esquecer, realmente. Aí eu falei, de ontem, ele, ixi, pode crer. Passou total, não tô sentindo nada, e eu já tinha botado tudo que era remédio, e tô sentindo mais nada. Aí eu fiquei assim, meu Deus, eu acredito ou não acredito? Mas, que bom que deu tudo certo, né? Aí cheguei igual pinto no lixo, em casa de noite, contando a Wagner, tudo que tem acontecido, e tô aqui, né? Flutuando, porque querendo ou não, uma coisa é a gente ajudar quem a gente ama, que a gente conhece, não que eu não ame ele, ele é uma pessoa super importante, né, que ele deu uma força para eu entrar nessa coisa da caridade também, do presencial, que é muito fácil a gente falar que faz alguma coisa ou outra, mas é difícil mesmo a gente sair da zona de conforto e ir fazer, né, então ele realmente é um incentivador, o cara está 23 anos na rua, indo todo dia dar sopa a mendigo, então é um exemplo, né, para a gente que quer fazer alguma coisa, e assim, é muito bom a gente fazer para quem não está no nosso vínculo familiar também. É muito gratificante. E assim, só agradecer a Wagner por confiar na gente e por depositar tanta confiança também, porque se a gente não acreditar no que a gente pode fazer, a gente não vai fazer nunca. Ficar só no eu acho que eu sei, não vai sair do eu acho que eu sei. A gente tem que meter a cara mesmo e arriscar e tentar. E acreditar que consegue, porque dá certo. E é isso. Já falei demais. Obrigado, Nara, é isso mesmo. Valeu, Só para a gente reforçar, né? Lembrar que o ouvido e a visão está ligado muito ao fígado, ok? Então, se vocês vierem a tratar o ouvido e a visão, né, os olhos, lembrar de fazer um tato no fígado, trabalhar o esplênico, que o esplênico está ligado ao fígado também, tá? Então, fazer essa ligação aí para que o efeito do tratamento possa ser mais rápido. Nara, foi legal demais o depoimento dela, porque o mais legal é isso, né? Vocês estão aí e já estão colocando em prática, isso é muito bom. Né? Assim, medo de ser feliz e fazer os outros felizes também, né? Porque para quem sente uma dor... Wagner, a coisa melhor que tem, Wagner, é a gente fazer com quem a gente ama, né, Wagner? Melhor ainda, né? Começa com o que a gente ama e depois a gente vai para aqueles que estão mais afastados um pouquinho da gente, que não deixa de ser irmãos nossos, né? Exato. E a gente, ela falando aí, eu me lembrando da semana passada com a minha neta, que ela, do domingo para amanhecer a segunda, ela chegou batendo no meu quarto, que ela é minha cobaiazinha daqui de casa. Tudo que ela senta, ela corre, vovô, me dá um passe. Aí, isso você não adquire do dia para a noite, a confiança, principalmente das pessoas de dentro de casa. Se o de dentro de casa, nesse sentido, não confiar em você, como é que vai ser, né? E é um teste para nós, para poder sair para aqueles que são mais distantes de nós. Então, ela chegou chorando com a dor muito forte, com a mãozinha assim perto da virilha, né? E eu estava dormindo e acordei assim num susto. Aí a minha esposa abriu a porta do quarto, ela entrou e disse que estava com a dor, e vomitando. Aí eu fui, apliquei um passo, mandei ela deitar, apliquei um passo nela. Senti que não tinha água, alguma coisa errada aqui, pegando a virilha dela, né? E já na parte genitália dela. Então eu fiz o passe e arrastei a dor. Aí com um pedacinho ela foi pro banheiro, até ela não tinha vomitado, né? Ela foi pro banheiro, vomitou muito, muito mesmo, e conseguiu dormir. Eu pensei que ela teve. Aí eu saí de casa de manhã, ela estava dormindo ainda. Quando eu volto, eram as 10 horas, eu tinha ido a Parnamirim, a avó dela disse, Ana Elisa está na UPA com a mãe, e eu pensei logo, a dor de novo, eu disse, aquilo ali, que vem na minha mente, igual a Nara falou aí, na minha mente ela está com a crise de apendicite. Mas não teve outra coisa, foi isso, apendicite. Aí ela foi encaminhada pela médica muito boa lá, uma pediatra lá na UPA, direto para o Maria Alice, outro hospital muito bom aqui do estado, de referência para criança, né? Então, ela passou em observação da segunda até a terça de manhã, aí minha esposa já estava preocupada, porque já tinha
3 crianças entradas, inclusive um de 5 anos, ela tem 11, um de 5 anos, de manhãzinha já foi cirurgiado, de apendicite também, e uma menina que fazia já mais dias que tinha necrosado, né, a apendicite dela. Então, estava ainda em recuperação e ela ficou preocupada, né? Mas foi apendicite, foi sucesso a cirurgia, foi rápida a recuperação. A gente pensou que ela ia demorar mais, chegou rápido em casa e a gente ficou cuidando da dor que ela ainda estava sentindo e a gente dando um passezinho, ajudando. E ela já está, era curvada, já está espigada aqui fazendo ato. Então, isso, eu disse a ela, olha, você só tem que ir, e alguém chegou, ligou para mim, uma pessoa disse, como é que está a sua netinha? Eu digo, está no hospital. Ela disse, olha, ela é muito disposta, assim, em tudo, ela é esperta demais, e ela é aquele povo que consegue conquistar as pessoas com um jeito meio que ela tem, né? Então, a pessoa olhou para mim e disse, se preocupe não, viu, que ela, onde ela está iluminado, olha, tá sobrando para quem está ao lado dela, os outros que estão do lado dela. Eu senti aquela alegria dentro de, poxa, só em saber isso eu já tinha uma certeza, porque fui para o mediúnto na casa espírita que a gente estava voltando e senti que saí acompanhado. Olha, porque eu não sou de sentir nem ver, viu? Mas eu senti. Quando eu sentei na cadeira, eu senti que tinha alguém juntinho comigo. Uma amiga nossa que está conosco aqui, que é uma médica também, que está com a gente aqui no estudo do magnetismo, ela ligou para mim no outro dia e disse, olha, eu não fui, mas percebi que tinha 2 pessoas, 2 espíritos pertinho de você. Então é aquela história, tanto você faz, você recebe mais apoio, mais ajuda para você continuar um trabalho como esse. O meu amigo disse, meu amigo Marcos, que eu não conhecia ainda, e a Nara, que é aqui em Potiguar, como eu, a gente só sabe quando a gente a gente precisa. E tem uma fonte dessa para que a gente beba dela e sirva, não só para nós, mas para quem está ao nosso redor e mais alguém, né? É muito bom e que legal que você deu esse apoio, né, até ela poder ser atendida pelo médico ou fazer a cirurgia. E o magnetismo ajuda, tanto no pró, né, antes da cirurgia, né, Isso. como após cirurgia. O pós-cirúrgico também ajuda bastante para cicatrizar, para amenizar as dores. Geralmente é dado muita medicação para dor, né, após cirurgia e tal, mas quando a gente magnetiza, essa quantidade de remédio não precisa tanto, fica muito mais tranquilo, né? A cicatrização é mais rápida, então vai potencializar tudo. Então, veja quanto a gente pode, a gente não substitui, né? De maneira nenhuma a cirurgia, nem os médicos, mas a gente pode sim, de forma complementar, ajudar muito nesse processo. Ela tomou medicamento só, que eu lembre, só no primeiro dia que ela voltou, na quinta-feira ela voltou, só tomou remédio a primeira noite e a segunda. Depois eu comecei a avó dela, vai magnetizar, vai dar um passo na menina, vai dar um passo na menina para ver se ela diminui as dores. Aí eu já comecei a fazer o tratamento com ela, e graças a Deus ela não tomou mais medicamento e tá aí já, só não está correndo porque a gente tem cuidado com ela, viu? Quem tem 11 anos, a gente já teve 11 anos, a gente sabe nessa faixa de idade, as crianças hoje são mais do que a gente era no passado, muito mais cheia de energia, né? E a gente tem que ter muito cuidado com ela para não fazer isso. Verdade. E isso, João, mostra o quanto a gente pode auxiliar as pessoas, né? Seja nossos parentes ou amigos, ou pessoas que batem a nossa porta, às vezes estranho, né? Que nunca a gente tinha visto, mas por algum motivo ficou sabendo do magnetismo e pediu ajuda e a gente está lá, né? De prontidão para poder auxiliar. Geralmente isso eu passo... incentiva a gente, Wagner, a querer estudar mais, sabe? A querer... Exato. E o que eu acho mais legal é isso, né? A gente poder disseminar, ensinar a pessoa, né? Faz, ó, vai fazer assim, fazer, sabe? Meu filho não costumava, meu filho é muito cético, né? Ele não costumava pedir, mas hoje ele já, a esposa dele também ela é fisioterapeuta, está estudando magnetismo também, está gostando, e ele me pediu para fazer um dia desse foi no braço, né? Nos dois braços dele, que ele tinha trabalhado, tinha feito um esforço lá,
E quando foi essa semana, no início da semana, ele pediu para o joelho, né? Estava sentindo o joelho, porque estava no trabalho, teve que ficar muito tempo acocado, né? E aí eu fui lá e arrastei a dor e ele disse, passou, né? Aí ele disse, agora faz aqui na coluna, né? Faz aqui na minha coluna, na lombar, é na minha lombar que tá doendo também, quer dizer, já vai, né? Rapaz, já quer estourar o pai. O Wagner. Aí eu fiz também, ele já aliviou, né? Ele ficou de voltar no outro dia, não voltou, ou ele desencarnou. Ficou bom. O Wagner, uma coisa que eu ia te perguntar. Isso é para nós tudinho. Você só em conversar, você magnetiza, né? Sim, sim. Muitas vezes a pessoa está com dor e começa a conversar com a gente vai conversando ali, com aquela intenção, sabe, de aliviar a dor. Você pode conversar com a pessoa já fazendo o tratamento, já. Mentalmente você vai conversando e vai fazendo o tratamento. Vai fazendo mentalmente, entendeu? E ela vai sentindo um efeito. Aí daqui a pouco ela diz assim, engraçado, depois que eu conversei contigo, ela foi embora. Porque você não vai contar para ela o que você fez, né? Mas você fez alguma coisa ali. A palavra também ajuda muito, entendeu? As dores, as piores dores que tem são as dores morais, né? Às vezes tem umas dores, aquelas dores que vêm no nosso organismo, muito delas vêm também da ordem psique, né? No nosso mental. Então, a gente conversando, a gente já vai, às vezes a pessoa chora, e aí a gente deixa a pessoa chorar. O choro também é um excelente processo curativo, e a gente não vai atrapalhar, né? Não precisa chorar, não chore, não, deixa a pessoa chorar, deixa ela lavar a alma, deixa ela colocar aquilo para fora, né? Então, o organismo ele reage de diversas formas, né? Tem gente que começa a sorrir, fica rindo, fica super animada, né? Por algum motivo, sei lá, não consigo explicar, mas eu fiquei tão feliz depois que conversei com você. São as reações do nosso organismo, né? Cada um reage de um jeito. E aí a gente entender esse processo para poder trabalhar da melhor forma possível, né? E quando é com o nosso parente, melhor ainda, né? Porque o próximo mais próximo são os nossos cobaias melhores que tem, né? Geralmente, santo de casa não obra milagre. Então, no início, a gente tem que ficar babando, né? Mas depois, aí eles vão dar trabalho, porque pode sentir uma dorzinha, ei, tira aqui, arrasta aqui, né? Já vão atrás. Mas no início a gente fica meio que, ei, não acredito nessas coisas, não acredito não. No início a gente fica meio assim, né? Meio que, que pena, todo mundo acredita, todo mundo quer, todo mundo me chama, mas meus filhos, minha esposa, meu pai, minha mãe, meu marido não quer, né? Não, é o tempo deles, no momento certo eles vão pedir direto, né? Querer todo dia depois, fazer igual meu cachorro, não pode me ver que começa, deita pedindo passe. Então, e principalmente agora, né, que meu cachorro está na melhor idade, né, tá idoso. Hoje eu estava olhando para ele ali, estava na caminha dele, olhando assim, bem cansadinho. Eu disse, a velhinha já está apagando. Mas é muito bom o magnetismo para tanto idoso, seja animal, né, o nosso animalzinho querido, ou seja um parente nosso, né, a pessoa já está idosa, já precisa de um pouco dessa nossa energia. Então a gente pode fazer, né? Gente, é uma influência salutar, né? Quando o magnetizador está bem, ele passa a estar bem para o outro. Isso é muito bom. Né? Esse estado mental da gente passa para o outro, deve ficar feliz, deve ficar bem também. Oi, Marco. Se a usinagem ela se dá no laríngeo, pode acontecer. Essas sensações que o magnetizador sente, pode se referir também àquilo que o vai ser magnetizado necessita, ou é uma característica do magnetizador? A nossa usinagem pode se dar também por isso, Marcos. De acordo com a necessidade do assistido, a nossa usinagem pode variar, de acordo com a necessidade dele. O que é que ele está precisando? Que tipo de energia que ele está precisando? Né? Qual é a frequência? A gente pode usinar de acordo com a frequência necessária, né? A vibração para que a gente possa atuar naquela pessoa que a gente está atendendo. Então pode variar sim. Às vezes eu usino pelo gasto, muitas vezes eu usino pelo genético. Eu não gosto de dizer isso porque as pessoas não vão entender, né?
Aí tá aquela senhorazinha ali, aquela senhora idosa, e eu usinando peso genético. Fazer o quê, né? Eu tenho que ir lá e fazer mesmo, não tem problema. Eu não tenho um problema mental com relação a isso. Sou bem resolvido, não tem problema nenhum como fazer esse tipo de coisa. Né? Tá usinando, eu vou aproveitar. Eu aproveito e faço. Sem problema, sem medo de ser feliz. Essa usinagem, você falou assim, mas eu não deu para notar. As características da usinagem do laríngeo é lágrimas e pigarro? Ô, Wagner. A do laringe Olha aqui a menina que eu estava falando, Wagner. Pigarro. Oi! Olha ela aqui, ó. Olha aí, tá vendo? Já tá assim, já. Muito bem. E tem assim, onde você poderia me indicar para eu copiar cada uma dessas usinagens para eu tomar conhecimento? Por No exemplo, livro Cure-se e Cure pelo Passe, Jacó fala uma a uma. tem naquele livro. Naquele livro tem Cure-se e Cure pelo Passe. Certo, eu tenho que acho que eu tenho. Dá uma olhada nele e fala lá a questão das usinagens. Ele ia falar uma a uma. Ok, obrigado, Wagner. Nada, mas foi até bom você falar, porque lembrou para o pessoal lembrar disso aí também, para estudarem, né? Isso. Mais um bizu aí, graças ao Marco. Obrigado, Marco. Tá bom. Então, há muito palestrante, viu, Marcos, que começa a usinagem pelo laríngeo. Aí eles começam a falar e começam a fazer. Já viu? Já. É porque está usinando pelo laríngeo ali. Tá? Acontece. Essa usinagem pelo laríngeo, ela é normal, acontece na hora do parto também. Ajuda muito no sopro quente, né? Como o sopro quente é uma ação magnética muito forte, aqueles que têm poder magnético do sopro é porque tem um usinagem muito forte no laríngeo. O laríngeo está ligado muito à nossa vontade. À vontade. Vontade. Então, uma pessoa que ela é motivada, aquela pessoa sabe o que faz e tal, essa vontade, então está muito ligado ao laríngeo, já a gente pode contaminar o nosso laríngeo também, né, se a gente tiver cuidado. Né? Certo. Pessoas que falam muito palavrão, por exemplo, falam muito da vida dos outros, né? Maledicência, esse tipo de coisa, é usinagem pura do laríngeo. E as articulações, então, no caso aqui da Fátima, então seria, essa usinagem vem da onde? Você, na hora da ação magnética, você não se preocupe, não. Faça o processo daquele jeito que eu ensinei, tá? Certo. Então, porque se a gente fosse preocupar, não, peraí, agora eu vou magnetizar aqui, então eu vou usinar pelo... Não, naturalmente acontece, Marco. Não precisa ficar querendo ligar o botão, que não é assim que acontece. Acontece naturalmente, tá? Faça. Ah, não, mas eu não usino pelo laríngeo. Beleza, não tem problema. Você vai ter um pouquinho de mais trabalho. Em vez de você dar um sopro só, você vai ter que dar 7 sopros. Mas que vai acontecer, vai. Beleza? Correto. Beleza. Muito bom. Não vai deixar de fazer porque você não usina pelo laríngeo. Ok? Ok. Agora, quem usina pelo laríngeo só faz... Pronto, né? Acabou. É igual aquele da torcida, né? Pronto, já resolveu, né? Porque o poder magnético é bom, né? Já eu não, tenho que fazer respiração diafragmática e depois... Dragão. Né? Então, você tem que caprichar e depois colocar a mão para dizer o que você vai fazer com aquele fluido ali naquela ação. Né? Não é só soprar, você tem que dizer, ó, agora eu quero que esse fluido, que essa energia atue nas articulações, atue no sistema nervoso, se for o caso. Faça o que você queira fazer ali, tá? Você vai direcionar o teu fluido de acordo com o que você queira fazer. Okay. Não, mas agora eu quero arrastar. Então, dá um sopro quente. A intenção é misturar, envolver a harmonia, a desarmonia da pessoa, né? Aquela energia desarmônica que está ali, mistura com o teu fluido e arrasta. Porque é muito mais fácil você arrastar o fluido, você arrastar o seu fluido do que o fluido de outra pessoa. Você arrastar a sua energia é mais fácil. A energia de outra pessoa é mais difícil. Não é sua. Então, o que você faz? Você dá um sopro
mistura a sua com a da pessoa, e aí fica mais fácil de arrastar. Entendeu? Entendi. São os recursos práticos que a gente tem, né? Ah, não estou conseguindo arrastar a dor. Não, peraí, que eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou usar a bezetacil, né? Eu digo brincando que o sopro é a bezetacil.